Lídice da Mata, por sua participação, autora do requerimento. E eu gostaria de registrar as presenças honrosas nesta comissão do presidente da Federação de Convention and Visitors Bureau do Estado do Rio de Janeiro, Marco Navega, Plínio Rabelo, vice-presidente da BIH, Flávio Peruzzi, diretor de Relações Institucionais da Abremar, o senhor Cláudio Carneiro, também da Abremar, José Osório Neves, diretor de Comunicação e Administração da CNTOR, representando aqui o Hotel Mercury, Brasília Instrumental, Adriana Pinto, também representando a Azul, o senhor Guilherme Aberli, analista de Relações Institucionais, e aqui representando a Associação Brasiliense das Agências de Turismo Receptivo. Nós temos a presença aqui de Antônio Veloso e, afinal, vamos conceder a palavra, em primeiro lugar, vamos conceder a palavra aqui, ao senhor Ricardo Amaral. Ele tem uma audiência daqui a pouco com o ministro. Ele falará, então, pela presidência da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, e respondendo também a uma indagação da senadora Lídice da Mata, e também fazendo as suas despedidas. Perfeito, muito obrigado, senhor presidente, senador. Obrigado, senadora Lídice da Mata, pelas questões. Eu queria rapidamente parabenizar essa sua sugestão de audiência pública para as companhias aéreas e em conjunto com a Infraero, e incentivar a comissão para que proponha uma discussão similar no segmento de cruzeiros marítimos com aqueles que se envolvem nesse setor, buscando justamente reverter esse cenário de queda que foi apresentado há pouco. Eu concordo com a senadora, eu acho que nós temos opções de crescer muito mais em presença nos diversos estados, e não só em Salvador, mas eu gostaria de citar um caso que nós tivemos em Ilhéus, baseado na sua colocação inicial, de que não há um planejamento de longo prazo, um planejamento mais holístico da situação portuária como um todo, onde no Porto de Ilhéus nós temos 2 berços de atracação, e a autoridade portuária baixou uma regulamentação onde um deles somente pode ser utilizado por navio de cruzeiro. E acontece em casos em que você tem 2 navios que querem ir para Ilhéus, mas só um berço pode ser utilizado. Essa determinação do CAP fez com que as companhias se afastassem por completo de Ilhéus, porque toda vez que chegavam lá tinha um navio cargueiro descarregando soja, que deixa um custo menor, um impacto menor na localidade, um impacto transitório, enquanto aqueles 2, 3 mil passageiros de cruzeiro marítimo descem, consomem, tomam táxi, comem no restaurante lá do Nassib, tomam sorvete na sorveteria ali do centro, vão para as barracas da praia. Então, as companhias se afastaram, e Ilhéus tem uma posição geográfica muito privilegiada na subida do navio para um cruzeiro ao Nordeste. Só para citar um dos portos, de tantos outros que poderiam ter. Em 2000, houveram escalas em Morro de São Paulo e Porto Seguro também, que foram descontinuados por problemas de segurança com a infraestrutura local. Então, tudo isso é algo que precisa ser discutido, pode e deve ser discutido. Já foi levado isso para a Secretaria dos Portos no passado, e essa colocação é que Ilhéus não teria competitividade ou atratividade para ser colocada num roteiro com 2 anos de antecedência, se ele não garantisse a possibilidade de atracação. A mesma coisa que pousar um navio, uma companhia aérea no aeroporto, e não tem finger para ele encostar, ou não tem ônibus para levar os passageiros da escadinha até o terminal. Então, não tem como operar dessa forma.
sem mencionar os custos adicionais. Eu concordo com a senadora, eu acho que a indústria de cruzeiros marítimos está disposta a fazer investimentos no Brasil, não só de curto prazo, mas de longo prazo, desde que o ambiente para esses investimentos ele melhore. E aí vem o comentário, a resposta à sua pergunta sobre a então medida provisória 595, que foi tão debatida e ocupou os noticiários e os debates parlamentares nos últimos meses, e que efetivamente agora ela entra em efeito com os vetos que ocorreram. A Abremar ela não entrou numa análise profunda da MP, e eu acredito que o próprio governo teve que analisar a MP da forma que ela foi aprovada e basear os vetos sobre quais seriam as consequências dessa nova legislação na indústria de cruzeiros marítimos. O que a Abremar analisou e a indústria de cruzeiros marítimos analisou é o interesse do governo em dar maior competitividade para as operações portuárias, seja do ponto de vista de custo, seja do ponto de vista de investimento nessa área. Novos terminais, mais terminais, os portos do Brasil, na analogia muito bem feita pelo Eduardo, que já é meu colega de longa data, professor universitário, fizemos mestrado juntos, eu tive a honra de ter ele na minha bancada de doutorado como dos professores. O Eduardo falou que a gente tem a roupa ainda da infância e não a roupa desse corpo que o país tem de 25 anos. Isso aconteceu na região portuária. Em todos os aspectos, isso ocorreu. E eu concordo com a senadora. Esse tipo de contrapartida ele existe no mundo inteiro. Quando um país da região do Caribe ou em qualquer lugar do mundo se propõe a fazer esse tipo de investimento, muitas vezes ele faz esse investimento negociado com as companhias marítimas para ter um comprometimento de longo termo e muitas vezes, inclusive, uma participação público-privada. Isso não aconteceu aqui no país, eu lamento. Eu acho que as companhias gostariam de ter um maior envolvimento. A questão das concorrências para as licitações que foram aprovadas na 595, ela tinha como pressuposto a questão do menor preço para o cliente final, que melhora a competitividade, e nós apoiamos isso. Enfim, quanto à questão dos vistos, que eu acho que é a única pergunta que eu não respondi por enquanto, nós temos grandes problemas com visto. Eu acho que não é um problema só nosso, é um problema do turismo. Em Dubai, por exemplo, o turista que chega em Dubai, que hoje foi buscar não só o petróleo, mas o turismo, ele tem o seu visto concedido no momento da chegada no aeroporto de uma forma muito mais simples. Ele paga o visto, ele tem o visto, é feita análise, mas uma análise que não atrapalha o processo da viagem. Muitos países que têm o visto, que tem um processo muito complicado, eles acabam brecando o turismo. Ano passado nós tivemos sérios problemas com os turistas internacionais que vinham para o Brasil por causa de um problema técnico com o material com que é feito o visto, que era produzido pela Casa da Moeda aqui no Brasil, e ele não foi suprido, teve um lote com defeito. Então o turista que tinha que vir aqui para o Brasil e o tripulante que precisava do visto, ele não tinha o material para receber esse visto. Então imagina uma empresa que faz um planejamento com 2 anos e chega na hora, pela complexidade, não tem o visto para o seu tripulante, ou turistas estrangeiros que pagaram um grande valor para o seu cruzeiro não podem conseguir o visto. Tivemos cancelamentos de turistas que vinham por causa dessa situação. Ela foi rapidamente resolvida, porém o mal-estar fica. E isso tudo se leva em consideração quando se planeja o crescimento da atividade aqui no país. Não é só ter o terminal, é ter tudo aquilo que envolve o negócio. Muito obrigado e eu me despeço, peço licença ao presidente da comissão e à senadora para poder comparecer à audiência com o ministro dos Portos. Obrigado. Eu concedo a palavra ao Henrique Fermi Torquato Fontes, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, para as suas considerações finais, inclusive para fazer algum comentário sobre as indagações e o pronunciamento da senadora Leides da Mata. Queria mais uma vez saudar o senador Antônio Carlos Valadares, saudar a senadora Leides da Mata, os demais colegas aqui presentes, Eduardo, Márcio, Ricardo e Nelson,
dizer da oportunidade de enriquecimento que nós temos nessas sessões. A gente sai melhor, sai mais bem informado, principalmente escutando a senadora Alice da Mata, que com muita propriedade, com muita firmeza, já defende esse setor há muitos anos e tem impregnado no seu sangue e correndo nas suas vias o turismo. Então, parabéns, senadora. Eu queria comunicar que nós tivemos uma reunião semana passada no gabinete do ministro Gastão, onde estava presente o presidente Flávio Dino também, da Embratur, o CAD, alguns órgãos de controle mais e as outras associações do setor hoteleiro. E teve presente também o Henrique Byron, que é diretor da FIFA para a área de hospitalidade, e o Paul Whelan, que é da MET, que é a empresa contratada pela FIFA, carregada pela FIFA para contratar os hotéis. E nós ficamos muito satisfeitos em função do que escutamos naquele momento do Henrique, que é o diretor da FIFA, onde ele diz o seguinte, e ele faz isso há 32 anos, ou seja, ele está na 8ª Copa dele. Então não precisa nem de muita inteligência, só pelo efeito da repetição, há 32 anos fazendo a mesma coisa, né? Ele diz que está satisfeito com o que tem de hoje no mercado tarifário. Logicamente que nós sabemos e temos conhecimentos de alguns abusos pontuais cometidos, né? Isso nós não vamos comungar, né, com casos isolados. Nós estamos aqui não só para interceder de uma forma do diálogo, enfim, de convencer esses casos pontuais. Foram detectados alguns hotéis. A MET e a FIFA aportaram aqui em 2007, fecharam pré-contratos desde 2007, contratos tarifários com índice de reajuste, né? E com 840 hotéis naquele momento. Desses 840 hotéis, eles fecharam e já assinaram o contrato definitivo com 738, se não me engano. E isso, segundo palavra do próprio Henrique Byron, está dentro de uma escala de fechamento positivo, tendo em vista que nos falta 1 ano e alguma coisa para a Copa, finalizando. Ele diz, comparativamente com as outras Copas, isso está dentro do entendível. Ele só diz que fechou o pré-contrato o contrato final com quem realmente está dentro de uma tarifa aceitável, né? E isso está publicado, ou seja, no site da MET, da FIFA, as nossas tarifas das tarifas que os hotéis praticam estão lá, né? São públicas, tem acesso a todo mundo. E quem tiver fora daquele hotel que tiver, ou a rede de hotel que tiver, certo? Fora daqueles parâmetros, realmente está fora da curva e não entrarão, vão ficar fora da festa também. Tá? Porque eu, por exemplo, recebi um e-mail semana passada de um hotel num certo destino que cobrava tarifa de 180 a 220 reais, e pelo fato de estar tendo um evento específico naquele momento, naquela semana, na cidade de Macaé, ele estava cobrando da mesma empresa que cobrava 180 a 220, R$ 1.200. Então, isso tem que ir para a forca, né? Não tem que estar dentro do mercado. Nós não concordamos com isso e a associação não tem o dever de defender esse tipo de... nem associado é da nossa instituição. Então, nós não vamos coibir esse tipo de abuso, né? Nós sabemos que existe hoje uma demanda muito forte, principalmente para 2 destinos no país, que é Rio de Janeiro e Recife. Não é Copa do Mundo, o gargalo é hoje já. Eu dormi na casa de um amigo ano passado, quando eu fui, dormi na casa do amigo Heraldo, porque, na realidade, tive que ir ao Rio nas pressas e não consegui me programar, e não tinha hotel, simplesmente não tinha hotel, né? E isso acontece em Recife também, né? Mas isso está sendo resolvido, porque nós estamos tendo 36 novos empreendimentos no Rio de Janeiro, mais 10 mil quartos em Recife. O prefeito Eduardo Paes, entendendo isso, fez uma flexibilização do plano diretor, junto à Câmara Municipal, aprovou para liberação de gabarito, liberação de potencial construtivo em certas áreas, até para a construção de novos hotéis até a Copa. Então, isso vai ser superado. Mas dizer que esse gargalo já existe hoje com a demanda crescente interna, né? E que está sendo resolvido, vai ser resolvido a priori. Mas nos demais destinos a gente tem aí uma folga muito grande, tendo em vista principalmente no Nordeste brasileiro, do acréscimo que teve de número de leitos, enfim, nos últimos anos, e com a abertura do portão de entrada europeia, né, para o Nordeste, nos voos internacionais, e dizer que nós ficamos felizes com essa posição da MET, né, de entender, e estamos juntos nesse processo. Nós não vamos aceitar abusos cometidos por
por nenhum empreendimento, até porque nós sabemos que o grande legado, hotel nenhum vai sobreviver com 30 dias de eventos, né, e se consolidar com 30 dias, tendo em vista que o investimento é de 30 anos. Você retira ele em 30 anos. Então, é uma posição equivocada de alguns pontuais e que nós vamos coibir. Tá? Eu aproveito também, senador e senadora, para me despedir, que eu tenho que ir para o aeroporto agora, vou a Foz do Iguaçu para o Festival lá de Turismo, e agradecer mais uma vez essa oportunidade de enriquecimento com os senhores aqui, na convivência com os senhores, com os colegas da mesa, tá? E em qualquer oportunidade estarei aqui presente para esclarecer mais alguma coisa do setor hoteleiro. Obrigado, senhor Henrique Fermi. Eu concedo a palavra a Eduardo Sonovics, presidente da Confederação Brasileira das Empresas Aéreas, e em seguida nós vamos conceder a palavra a Márcio Santiago de Oliveira. Bom, sendo bem objetivo, a senadora fez uma interessantíssima exposição e eu creio que vale a pena ressaltar e mencionar algumas questões, porque eu creio, senador Valadares, senadora Lídice, que esses pontos podem perfeitamente compor com a atual pauta dessa comissão e transformar, inclusive, essa pauta numa pauta de destaque para o Senado e para o Parlamento. E creio que nada melhor do que uma comissão que debate desenvolvimento regional para enfrentar alguns temas. Primeiro, a questão da infraestrutura. Eu ouvi agora mencionar de seu requerimento, a associação estará aqui para debater consigo, para debater com os demais interlocutores, mas vale a pena mencionar, hoje já é consenso na sociedade, é consenso junto aos tomadores de decisão, que o nosso grande desafio no que diz respeito aos mega-eventos não é aéreo, é aeroportuário, tá certo? Nós não temos mais receio, principalmente depois desses números, dessa informação que compartilhei com os senhores, não trouxe os números aqui, me penitencio por isso, mas dessa informação compartilhei com os senhores, né, nós temos que enfrentar essa questão de infraestrutura e, a nosso juízo, acelerando o movimento correto, já empreendido pelo governo brasileiro, quando coloca 3 aeroportos em concessão, coloca mais 2 para leilão agora a partir de outubro, e entendemos que é possível acelerar e ampliar esse processo. 2, no que diz respeito ao desafio grande do nosso principal custo, eu creio que vale a pena, em relação ao tema de regionalização e aviação regional que a senadora coloca, levantar 2 questões, senadora, também creio que fundamentalmente para serem colocadas em pauta aqui. O assunto do querosene de aviação. Né? O querosene de aviação no Brasil, como eu já disse, custa em média 30% mais caro do que a média praticada em todo o resto do planeta. Tá? A gravidade deste fato se deve a que, até poucos meses atrás, nós vínhamos colocando isso de forma isolada. Ora, há pouco menos de um mês, isso a mídia brasileira repercutiu, houve uma conferência em Berlim, convocada pela IATA, a nossa associação internacional, especificamente para debater esse tema ao redor do mundo. E isso foi verbalizado pelo presidente da IATA. Ele colocou para a mídia mundial esse tema. Por quê? Porque isso agora, da mesma forma que o Ricardo menciona para os navios, está no radar das companhias aéreas internacionais. Eu não as represento, não posso falar por elas, mas creio que posso compartilhar aqui no Senado da República, senadora, que se nós não traçarmos, e o Senado pode ser um lugar interessantíssimo para isso, uma política nacional para tratar o tema querosene de aviação, nós começamos a colocar em risco esse legado de forma muito séria. Por quê? Porque daqui a pouco, a tendência planetária da aviação é formar hubs, é formar polos. Os aviões, as grandes rotas se deslocam para um polo e daí distribuem. Qual é o grande hub da América Latina hoje? São Paulo, o aeroporto de Guarulhos. Há centenas de voos que saem das várias capitais da América Latina, se dirigem a São Paulo,
Santiago, Lima, Buenos Aires, Montevidéu, etc. Em São Paulo, esses passageiros trocam de avião e embarcam em voos de longo curso para o exterior. Ora, se esse pessoal começa a ter um custo aqui maior, o cenário pode mudar. Isso vale para o tema que a senhora coloca de aviação regional, senadora. Ou seja, não importa, o mais complicado é o seguinte, não importa que a gente voe de Salvador para Petrolina, nós pagamos hoje o querosene de aviação precificado em dólar, o que é um absurdo, na medida em que é a mesma fórmula de precificação dos anos 80, quando quase 90% do querosene de aviação era importado. Ele vinha do exterior. Hoje, mais de 90% desse querosene é produzido aqui. Portanto, esse é um tema a ser enfrentado se nós queremos, de fato, enfrentar a necessidade de fazer aviação regional. 4, o tema do ICMS, bem aqui ressaltado pelo senador Valadares, é fundamental, mas, senador Alides, se está correto, não é o único. Veja, senador, recentemente, no modelo de concessão dos aeroportos, e repito, somos favoráveis a ele, a ANAC cria um negócio chamado tarifa de conexão. Então, o que é isso aí? É uma tarifa de R$ 7,00 que vai ser paga por esse passageiro que vem de Porto Alegre e desce em Brasília, que troca de avião para ir a Sergipe. Tá certo? Até aí tá bom, está dentro do modelo. Foi uma decisão da ANAC quando cria a licitação. Só que agora a ANAC diz o seguinte, isso não é para ser transparente para o consumidor, tem que embutir no preço da tarifa. Ora, nós não somos contra que se cobre. Está no modelo de concessão, se é o custo necessário a ser arcado pelo conjunto da sociedade para que a gente tenha uma melhora significativa do serviço prestado, tudo bem. Agora, não mostrar para o consumidor isso nos parece equivocado. Temos discutido isso com o ministro Moreira Franco, que se mostrou bastante sensível ao tema. Um outro tema importante, PIS/COFINS. Está nesta casa uma emenda apresentada semana passada pelo senador Dornelles, aliás, duas, colocando na medida provisória enviada pela senhora Presidenta da República, exonerando PIS/COFINS do transporte rodoviário urbano, ampliando essa desoneração para o setor aéreo. Isso é importantíssimo, isso tem um impacto. Aí o pessoal vai dizer, 3,65% é importante. Para aqueles que não têm esse dado, em média, uma companhia aérea, quando tudo está indo muito bem, o número depois da linha de resultado positivo é 3%. A pessoa vai dizer, mas é um negócio ruim? Não, não é ruim. Mas tem outro setor, padaria fatura 25%. Acontece que companhia aérea tem uma escala grande. Tudo é grande. E se não tiver escala grande, ela não sobrevive. Daí o movimento de fusão que está ocorrendo em todo o planeta de companhias para ganhar escala, porque as unidades de custo são detalhadas. E, por fim, há um grande tema que não está na nossa governabilidade, mas deve ser objeto de atenção de todos. Se o dólar continuar subindo e for bater em 2,20, 2,25, aí, senador, não há PIS/COFINS, não há ICMS, não há Cristo que resolva esse problema. Por quê? Porque não importa, senador Alides, que nós voemos de Salvador a Petrolina, de Cuiabá a Manaus. 60% do custo da operação aérea neste país é dolarizado, porque é querosene de aviação, leasing de aeronaves e seguros. Nós entendemos que é correto para o conjunto da economia brasileira que esse preço do dólar vá mais acima. A economia brasileira se beneficia disso, né? As pessoas, né? A competitividade da indústria. Agora, se este setor funciona de outra forma, é necessário debater-se do ponto de vista das grandes decisões políticas e estratégicas desse país, e com certeza ao Senado da República, a casa fazê-lo, que a gente tenha que enfrentar esse negócio, não podemos fazer de conta que não existe. E do ponto de vista das contrapartidas, que corretamente aponta a senadora, o último slide da minha apresentação coloca as contrapartidas que a gente oferece à nação e à sociedade, na medida em que corretamente sejam endereçados esses pontos. É importante deixar claro, e a primeira pessoa que recebeu essas contrapartidas foi a senhora Presidenta da República, em audiência com o setor há pouco mais de 90 dias. A Presidenta, a Ministra-chefe da Casa Civil, Ministro-chefe da SAC.
Estas contrapartidas que nós apresentamos aqui de ampliação de volume de passageiros, aeroportos, rotas, emprego, etc., estão diretamente relacionadas ao cumprimento das metas ou ao enfrentamento das dificuldades que nós colocamos. E o número vai variar na razão direta do quanto nós cheguemos a elas. Objetivamente, assim que se responde as duas questões brilhantemente colocadas aqui pela senadora Lídice. Os serviços que a ANAC fiscaliza, os fiscaliza corretamente e faz as demandas corretas às empresas. Quando nós cometemos erros e equívocos, somos penalizados, temos que pagar por eles. O volume de reclamações, o dado objetivo da ANAC, no ano passado, em que a gente cresce do ponto de vista de bilhetes vendidos, senadora, em termos de crescemos 9%, o volume de reclamações caiu 46%. Reclamação formal, hoje nós temos uma para cada 86 voos. Acontece o seguinte, nossa meta tem que ser 0, né? O serviço tem que ser de 0 reclamação. Nós temos que perseguir essa meta. E temos que assumir publicamente, aqui o fazemos, nós ainda não cumprimos essa meta. Tá certo? Por quê? Porque nós fomos de 30 para 100 milhões de passageiros. Não é? Em alguns momentos, inclusive, avaliamos que respondemos injustamente por coisas que não são de nossa responsabilidade. Não é? O fulano chega no aeroporto, não tem vaga no estacionamento. Entrou para tomar cafezinho, pagou R$10 um pão de queijo. Foi ali para o portão 2, alguém fala, vai para o portão 15. Entrou no ônibus, não tem ar-condicionado. Chega no avião bravo. Tudo que eu descrevi a vocês não tem nenhuma relação com a companhia aérea. Nenhuma. Todos esses outros serviços são prestados por outros agentes econômicos. Mas o nosso compromisso tem sido de, junto a estes agentes, demandar e exigir que a qualidade do serviço seja cada vez melhor. É um comprometimento, é um compromisso nosso. Quanto à questão dos céus abertos que a senhora coloca, esse troço é muito sério, é muito grave, e as pessoas não estão prestando atenção nisso. O nosso maior ativo, senadora Lídice, o maior ativo que esse país construiu é o seu mercado interno. Uma das maiores contribuições que o presidente Lula deixou a essa nação é a inclusão de 50 milhões de seres humanos no mercado consumidor e todas as consequências que isso gerou para a sociedade e que vem gerando para o crescimento dessa nação, inclusive gerando no Nordeste taxas superiores de crescimento médio às taxas do resto do país. Não se pode negociar este mercado sem contrapartidas muito objetivas por parte de quem quer ter acesso a eles. Nós não somos contrários a abrir mercado. Nós entendemos que competição está no nosso DNA. A aviação brasileira que existe hoje é resultado da desregulamentação tarifária de 2002. As companhias que não aguentaram esse novo movimento foram embora. Certo? Sentimos até hoje dor pela perda de uma companhia como a Varig, mas isso é resultado do início da década de 2000. Claro, a Varig é um pouco mais complicado o assunto, mas o fato é que estamos abertos à competição. Agora, é preciso criar condições de competição. Por exemplo, vai chegar uma empresa aqui que paga 7% de imposto no seu país de origem. Nós aqui pagamos quase 30%. Vai chegar uma empresa aqui que paga R$ 2,70 por combustível no seu país de origem. Aqui eu pago R$ 5,20. Né? Se essas questões não forem enfrentadas, né, nós temos um problema aí muito mais sério e todos os outros que nós estamos discutindo aqui vão parecer brincadeira de criança perto do que pode acontecer se nós não nos prepararmos adequadamente. Repito, somos favoráveis à competição, estamos abertos a disputar e cremos, inclusive, que temos capacidade de disputa, mas é preciso criar simetria no processo de abertura de mercados. E a presidenta da República percebeu isso, porque recentemente suspendeu a assinatura de um dos acordos para que lhe explicassem adequadamente como esse negócio ia proceder. E, por fim, a senhora fez alguns comentários sobre o turismo, o Ministério do Turismo, e eu me recordo bem, quando a senhora era prefeita de Salvador, eu debatia muito com a sua secretária na época, Emília Silva, né? E discutíamos situações dos municípios do turismo. Ora, o Ministério do Turismo é uma criação do presidente Lula, e eu me lembro quando ele foi discutir, assumiu o compromisso de criar um ministério exclusivo para o setor. Isso foi num congresso da BAV em 2002, que aconteceu em Recife, e o presidente dizia o seguinte: é importante criar um ministério, principalmente, entre outras vantagens, descreveu várias, mas uma delas ele dizia, porque
as regiões do país que não se beneficiaram do desenvolvimento industrial, desenvolvimento agrícola, agora têm a chance no serviço e no serviço turismo como uma fonte importante, pensando no Nordeste. Claro, a senhora sabe disso, eu me envolvi profundamente nesse processo, eu fui o presidente da Embratur, no governo do presidente Lula, eu conduzi a revisão da Embratur, né, a sua reestruturação completa, a sua inserção no programa de feiras. A Embratur, na década anterior, dos anos 90, participava de 14 eventos internacionais por ano, e nós fomos a pouco mais de 140, 52 deles, feiras internacionais. Criamos os EBTs, por exemplo, que funcionavam em toda a América Latina. Então, eu queria primeiro me solidarizar com essas preocupações e dizer que compartilho delas, mas pedir permissão à senhora, em tempos de novo Papa, para me colocar aqui em silêncio obsequioso. Né? Silêncio obsequioso é aquele silêncio que a Igreja Católica coloca aos seus fiéis quando não quer que eles deixem a Igreja, mas acha melhor que certas concepções que eles têm não sejam externalizadas de público, que podem não contribuir de maneira adequada para o encerramento do debate. Portanto, eu lhe peço permissão para me conceder o direito de não entrar nesta avaliação desse processo, mas desde já creio que é correto e positivo o conjunto de preocupações que a senhora coloca aqui e espero que rapidamente sejam enfrentados e equacionados. Obrigado e perdão por ter me estendido.